Agora, voltando para o assunto da depressão no futebol. É um fantasma que está assustando o futebol, os jogadores. Eu acho que é o pior momento de um atleta, né, quando não pode exercer a própria função. A Milene também comentou aqui um assunto sobre o Ronaldo, que eles estavam juntos na época e o Ronaldo teve a segunda lesão, se não me engano. É isso, Milene? Colocavam ele como ele não ia voltar a caminhar bem. Não era que ele ia voltar a jogar. Isso já estava descartado. Falavam, ó, e nós tínhamos tido o Ronald fazia 6 dias, não tinha nenhuma semana. E a sorte, na verdade, né, foi essa. Talvez ele não tenha tido uma depressão por conta do Ronald, que tinha acabado de nascer. É um momento mais feliz, né, da vida de um ser humano aí ser pai, mãe. Então, acho que se não fosse o nascimento do nosso filho, não tinha algo que ele buscasse em ser melhor, em voltar a jogar futebol. Porque ele era tema de entrevistas, de debates, como é que ele ia voltar a caminhar. Então eu falava, ó, que pena, agora ele não vai conseguir jogar nem bola com um filho que acabou de nascer, o melhor do mundo, o fenômeno. Então foram... Foi a segunda lesão dele? A segunda lesão. Que foi da patela. Foi da patela. Ele que teve no mesmo lugar. A primeira ele só rompeu parcial, foi reconstruído. Foi aquela que foi jogando, ele deu a pedalada, todo mundo assistiu, acho que lembra. Dói meu joelho só de lembrar desse lance aí. Eu gosto de ver essa cena, né? Até porque me remete todas as lembranças, porque foram 2 anos de fisioterapia. E ele não chegou a ter uma depressão diagnosticada ali, mas foi um momento muito triste, né? Doutor Hélio Fadel, concorda com os nossos comentários aqui de leigo, esportistas, ex-esportistas que passaram por momentos difíceis na carreira? Sem dúvida. Isso que vocês estão trazendo é muito pertinente, porque é o que acontece. Esse período de recuperação de lesões é uma fase de grande vulnerabilidade na carreira do atleta, do esportista. Se não for muito bem manejada, se não contar com uma rede de apoio, como você falou, talvez não só familiar, mas às vezes profissional também. Da equipe, né, dos gestores de comissão, porque é um momento que você tem que abraçar e não pensar só no físico. Muita coisa passa pela cabeça do atleta, as incertezas, medo. Isso gera sintomas físicos que atrapalham até no seu retorno. Então, essa ideia de que vamos pensar só no físico e o mental, né, minimizar essas questões, não dá, porque o físico e o mental eles são um sistema único, né? Mente sã e corpo são. Então, temos que tomar mais atenção, levar mais o carinho para esses atletas, porque não é fácil, né? E a gente vê aí, como recentemente, os casos por exemplo, o Nilmar. O Nilmar já está há mais tempo afastado, mas ele voltou a se manifestar recentemente. O Carneiro. Gonzalo Carneiro. Sim. Teve o próprio Valdirã, que acabou falecendo, né? Ex-jogador do Vasco. Uma história muito trágica. Uma história muito... O senhor chegou a escrever sobre isso, né? Sim. A gente também aborda essas questões porque o álcool acaba sendo um refúgio. De muitos jogadores. E como não cai no doping, né, diretamente... tem um acesso muito fácil a essa substância. Então, existem levantamentos até muito expressivos sobre a questão da depressão, a ansiedade, o alcoolismo no esporte, no futebol, né? Pesquisas aí do Sindicato Mundial dos Jogadores de Futebol, subsidiado pelo FIFPRO, né? Em 2014 e 2015, fizeram um levantamento com 836 jogadores, se não me engano, tanto em atividade e ex-atletas, mostrando que 38% desses atletas sofrem com sintomas de ansiedade, com sintomas depressivos. E 1/4 dos ex-jogadores fazem uso excessivo de bebida alcoólica. Então, vou fazer um parênteses que, assim, pelo que a gente conhece, sabe, né? Não deve ser 1/4 dos jogadores, deve ter sido 1/4 que falou que faz, né? Porque eu acho que é mais do que a metade, pelo menos que a gente conhece, que não faz, talvez, o uso excessivo da bebida, né? Do álcool, mas que realmente bebe porque a pressão, às vezes, é muito grande, a ansiedade é muito grande e acaba usando no álcool como um refúgio e acaba tendo aquilo ali como uma rotina, né? Um sintoma repetitivo. Estou certo? Exatamente, é por aí. Aí acaba que cria essa bola de neve, né? E se não tiver uma rede de apoio, familiares, o clube, para entender que é um sofrimento. A gente não está julgando o atleta, o que a sua personalidade, né? Tem que entender a sua essência. Por isso que é difícil a gente falar até do Neymar, porque ninguém sabe o que realmente se passa com eles. E aí, só complementando, além desse período de recuperação de lesões, esse número, né, 25% notificado, porque existe a subnotificação, chama atenção para o pós-carreira, né? O atleta, às vezes, não planeja a sua saída para o esporte. Isso acontece de forma súbita, trágica, né? Lesões repetitivas que inviabilizam o seu retorno e aí afunda no álcool, não desenvolveu outra capacidade,
uma outra... habilidade, né? Isso, uma aptidão em trabalho, porque o futebol ele consome a todo momento. Claro. Então Ainda mais aqui no Brasil. Mais aqui no Brasil. Eu acho que é de uma maneira geral. Eu tive a chance de ser mandado embora, né, do Flamengo. Eu acho que foi uma oportunidade que se abriu na minha vida, porque eu pude fazer a faculdade nos Estados Unidos. Então, eu recebi uma chance de jogar futebol nos Estados Unidos, porque, caso contrário, eu teria ficado aqui no Brasil e não teria tido a chance de estudar. Então, logo que eu terminei minha carreira com 30 anos, todo mundo falou, você terminou muito cedo. Eu falei, tive a 4ª cirurgia no joelho. Eu não aguentava mais, eu tenho dor até hoje no meu joelho. E, por sorte, por eu ter sido mandado embora do Flamengo naquela época, eu tive a chance de estudar e me preparar para um próximo momento da vida, porque eu imaginei que depois do futebol aconteceria alguma coisa na minha vida, né? E eu acho que o jogador de futebol não consegue ter essa visão ou nem essa oportunidade de estudar, porque aqui no Brasil o estudo não é conciliado com o esporte, né? Talvez até esses jogadores que estão em alto nível, que têm condições financeiras, né, de bancar um profissional da saúde mental, né, como o senhor está colocando, né, seria importante, porque às vezes o clube grande pode dar essa estrutura, mas às vezes o jogador precisa de mais. Assim como ele treina a parte, a gente vê o Cristiano Ronaldo, é um exemplo, o próprio Neymar é um exemplo de treinar com o time e treinar a parte também para ficar cada vez melhor. Eu acho que isso seria um ponto a ser tocado, né, entre os jogadores, entre os profissionais da área. Sem dúvida. Eu defendo muito, Amaury, até a criação mesmo de um departamento de saúde mental e performance, que aí fosse, né, idealmente composto por psiquiatra, psicólogo, assistente social e coach. Porque hoje em dia é só psicólogo, né? Eu acho que a maioria dos clubes no Flamengo, também na época, eu cheguei a conversar bastante com o psicólogo, eu não lembro de ter um psiquiatra, essa era a minha pergunta para o doutor. Não sei se você está inserido nos clubes brasileiros e eu gostaria de saber se os clubes estão preparados para isso. A gente sabe que São Paulo, Corinthians são os clubes maiores, Santos, Palmeiras, têm até essa preocupação. Mas, em geral, como andam os clubes no Brasil em relação a esse assunto? Ainda precisamos evoluir muito em relação principalmente à psiquiatria. Psiquiatria do esporte é algo que eu elaboro muito com os profissionais dos Estados Unidos, que lá já está amplamente evoluído. E eu trabalho sim no Tupi, de Juiz de Fora. No Tupi, legal. Sim, legal. Estou começando ainda porque é um trabalho a longo prazo. Claro. Então, só para vocês terem uma ideia até de como estão à frente os americanos lá, eu tive a oportunidade de trabalhar no Baltimore Orioles, que é do beisebol. Uhum. E lá eles contam com 3 psiquiatras dentro do departamento médico. Caramba. Então, como que isso agrega um valor, né, positivo para o sucesso esportivo? O Stefano acabou de me lembrar aqui no ponto, né, fazer um comentário interessante, que de todos os clubes da Série A, somente 10 clubes têm um profissional da psicologia, né, nem da psiquiatria, da psicologia preparado para atender mais de 30 atletas. Ou seja, você tem um profissional para atender 30 atletas fora as categorias de base. Ou seja, às vezes um time ou outro deve ter um acompanhante do psicólogo, né, que era o caso do Flamengo na época, mas é pouco, não é? É pouco. Eu sei do Atlético Paranaense, que chegou a trabalhar com psiquiatras lá, se não me engano, por 2 anos, 2015, 2016, posso estar enganado. Então, chegaram a dar início a esse movimento. Não sei também o tipo de trabalho que foi instaurado, mas foi um movimento pragmático em prol disso. Então, eu acho, também te respondendo, que os clubes têm. Porque o segredo é detectar o problema antes, não depois que já existe. Prevenção. A prevenção que eu acho que é mais importante. Mais precoce for a intervenção, cada atleta tem um perfil diferente. Até na base você já percebe quem é mais explosivo, quem não é. Então acho que ali é o momento de você cuidar. Em relação à ida do jogador para outro país, isso aumenta a possibilidade de uma depressão? Eu morei em 7 países e antes de eu ir para o primeiro, que eu não me adaptei, que foi a Holanda, eu saí logo do Flamengo e fui para a Holanda. E não consegui me adaptar. Não tive depressão, mas fiquei triste, porque nevava, era frio, não sei o quê. Era completamente diferente do Rio de Janeiro, onde eu nasci e fui criado. E aí eu cheguei lá e comecei a ficar triste, quer saber? Eu falei, vou voltar porque não está dando certo isso aqui. Uhum. Ou seja, eu senti um pouco da tristeza que o Breno deve ter sentido lá na Alemanha. Tem alguma coisa a ver? Com certeza. Aí, no caso, a gente vai estar falando até de algo voltado para um transtorno de adaptação, que é muito por aí mesmo, né? O atleta é um pouco nômade. Está numa cidade, depois vai para outro estado, muda de país, existe a separação familiar. Às vezes o choque cultural não é muito bem formulado pelo atleta, então
pode sim cursar com tristeza, ansiedade, e isso é muito próximo, né, de depressão, ansiedade, sem dúvida.